Rodrigo vai começar aqui a fazer a abertura. Gostaria, de apresentar oficialmente o nosso chefe de delegação para esses dois encontros da data FIFA, que é o presidente Mário Bittencourt do Fluminense. Dessa forma, vocês verão ele todos os dias conosco, em todos os eventos e treinamentos. Então, dar a ele a oportunidade de dizer algumas palavras a vocês todos e, enfim, que tenhamos aí um bom convívio nesses pouco menos de 10 dias, que principalmente a seleção brasileira tenha sucesso nesses dois jogos, tá bom? Obrigado a todos. Dizer que é uma honra estar aqui, fazer um agradecimento especial ao presidente Edinaldo pelo convite. Quando as pessoas me perguntaram, eu disse que é uma honraria, a gente poder ser chefe de delegação da seleção brasileira nas eliminatórias de dois jogos tão importantes quanto Colômbia e Argentina. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder reencontrar pessoas que eu convivo no futebol, que já convivi, jogadores que trabalharam comigo, como o André, como o Gerson, como o João Pedro. Enfim, um grande prazer. Espero poder, atendê-los aí, estar à disposição. Estarei acompanhando todos os dias, tá bom? É isso, um grande abraço a todos e que a seleção faça dois grandes jogos aí e a gente possa seguir em frente. Um abraço. Eduardo Semblão, no canal Free Clear. Bruno, primeiro, parabéns pelo feito. Por ter dado na história de um clube tão na Inglaterra, importante, ter na história brasileira, muito bacana. E como capitão, o segundo brasileiro, uma taça da Inglaterra. Está falando direto. Pode seguir. Bruno, a gente agora numa fase complexa, uma fase muito aguda, e com dois jogos muito difíceis, talvez os mais difíceis da eliminatória. Como é que o grupo reage a isso? Como é que vocês estão sentindo esse processo? Já que a gente vive um momento de oscilação muito grande e dois jogos que podem nos levar a segunda colocação ou a sétima colocação. Como é que o grupo reage a isso? Como é que o grupo tem sentido isso nos treinos, no bate-papo, no quarto, no almoço? Que se falasse um pouquinho de dentro para fora, qual o sentimento de vocês? Forte abraço, boa sorte. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro a resposta sobre o Newcastle é um feito marcante para a gente, pela história do clube, por tudo que representou, principalmente para os torcedores. Legal demais, muito feliz, realizado. E questão da seleção brasileira, a gente sabe que são dois jogos cruciais para a gente está tentando focar jogo a jogo. O jogo mais importante para a gente, sem dúvida, esse da Colômbia, que em questões de tabela é fundamental para a gente quer iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, para depois sim pensar na Argentina, mas aqui dentro a gente sabe que jogamos melhores jogos assim, jogos grandes, onde a gente consegue jogar, tem espaço para jogar também, então a gente está muito animado e esperançoso de fazer 2 grandes jogos e já encaminhar bem a nossa classificação. Bruno, aqui, Caio Mota, Globo Esporte, à sua esquerda, tudo bem? Até pegando um pouco na linha do que o Edu falou, mas talvez de maneira um pouco mais decisiva, nesse processo de renovação e reformulação, palavras que o Dorival mesmo repete muito, tempo e paciência, mas quando chega a esse momento, uma reta final já de eliminatória, Brasil na 5ª colocação, sem ter muito mais margem para erro, qual que é o senso de urgência dessas 2 partidas, o senso de urgência de entender que a margem de erro, a margem para que vocês tenham esse tempo em algum momento, já não existe mais, então a resposta tem que ser agora, imediata. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês se cobram quanto a isso? Já que no externo a cobrança já é muito grande, inclusive da imprensa. Olha, eu acho que todo mundo que veste a camisa da seleção brasileira está muito acostumado com pressão, É normal para a gente, é o cotidiano, é todo dia, você tem que matar um leão por dia. Não importa se é aqui no nosso clube, e aqui não é diferente, a gente veste a maior camisa do cenário do futebol mundial, então a gente tem que estar pronto para isso. Como eu falei, a gente está pensando jogo a jogo, o mais importante para a gente é Colômbia, fazer um grande jogo dentro de casa, conquistar os 3 pontos, que vai dar com certeza aí um respiro, nessa questão dessa margem. A gente vê que está tudo muito próximo ali. Com 2 vitórias a gente pode encaminhar a classificação, mas com 2 derrotas fica numa posição que a gente não quer estar. Então, como eu disse, a gente é acostumado com a pressão, a gente não pode deixar levar isso para dentro de campo, jogar o nosso futebol leve, livre e tentar fazer o melhor com a camisa da seleção. Bruno, tudo bem? Nivaldo Decilo, da TV Bandeirantes. Futebol é muito momento, No jogo de ida, a seleção acumulou aí 3 derrotas seguidas, uma delas foi para a Colômbia, nunca tinha perdido para a Colômbia. Hoje meio que se inverte isso, apesar da necessidade do Brasil. A Colômbia vem de resultados ruins, São 3 jogos, aí 2 derrotas seguidas, enfim.
o quanto isso pode ajudar ou atrapalhar o Brasil que joga em casa e tem a necessidade da vitória? Olha, acho que a gente tem que não pensar nos outros, sim pensar no nosso. Acho que o nosso maior adversário é a gente mesmo. A gente sabe que a gente tem um dos melhores elencos, no meu ponto de vista. Tem jogadores, grandes jogadores em todos os setores. Claro que a Colômbia é uma grande seleção, deu trabalho para a gente na Copa América, né? Então a gente tem que saber jogar o jogo. A gente sabe que é uma seleção que pressiona bastante, também está pressionada, como você falou, dos resultados, mas isso não pode afetar o nosso. A gente tem que fazer o nosso, independente do adversário, da circunstância. Bruno, aqui do lado esquerdo, Thiago Rabelo, guarda, Inglaterra. Bruno, nos últimos anos, muita gente falou que o futebol brasileiro não tinha protagonista na Europa, né, nos grandes clubes. Hoje a gente tem o Vinícius Júnior como o melhor do mundo, Rodrigo, Rafinha se candidatando a melhor do mundo dessa temporada, você como capitão e campeão no Newcastle. Mudou muito esse status do futebol brasileiro? Isso traz um retorno melhor para vocês hoje na seleção? Olha, acredito que sim, acredito que a gente, como eu disse, tem grandes jogadores. Você citou alguns, ainda tem o Gabriel Magalhães para mim, que é uma referência da Premier League, no Arsenal, na zaga. Acho que a gente tem grandes jogadores em grandes clubes, jogadores que buscam para ser melhor do mundo. Então é sempre grandioso. A gente tem que tentar, apesar da falta de tempo de treinar, porque hoje vai ser o nosso primeiro treino junto e amanhã já é pré-treino e já joga. Apesar da falta de treino, tentar consertar tudo por vídeo, de melhorar. A gente sabe que a gente pode jogar melhor do que a gente vem jogando. Óbvio que é uma reformulação, é óbvio que tem muita coisa pela frente, mas a gente tem que sim ser protagonista no clube e na seleção. Bruno, Rodrigo do canal Vamos aqui na direita. Já foi falado aqui algumas vezes que você foi campeão como capitão. Aqui na seleção brasileira você já é visto como um líder, já tem bastante tempo, você já comentou sobre isso em outras entrevistas. Queria saber o que isso muda para você, em questão de responsabilidade. Você sabe que agora tem 5 estrelas no peito e você é um dos líderes desse elenco. Você tem que dar uma resposta para a torcida lá no Newcastle e aqui na seleção brasileira também. Queria que você falasse sobre esse momento. Olha, um momento bom. Acho que quanto mais você ganha, mais responsabilidade você tem. Isso é normal, você atrai isso, e vestir essa camisa por si só já é muito pesada e as pessoas muitas das vezes não têm paciência, ainda mais por se tratar de seleção brasileira. É tentar jogar o nosso melhor, cara, tentar dar o melhor que a gente vem fazendo no clube aqui para a seleção. Como eu falei, a gente sente muita falta de tempo de treinar. Você tem uma realidade aqui, é uma realidade totalmente diferente, o que eu faço no meu clube, o que o Rafinha faz no clube dele, o que o Vini faz no clube dele. Então a gente tem pouco tempo para combinar as ideias, a gente tenta fazer as coisas mais dentro ali, tá conversando para estar melhorando. Obviamente, quando a gente tiver um tempo maior assim, vai ajeitar, mas, como eu disse, vestir a camisa da seleção é uma pressão por si só. Eu sei que todo mundo espera muito da gente, a gente espera retribuir esse carinho e a gente sabe que tem que melhorar. Oi, Bruno. Boa tarde. Carlos Gil aqui do Grupo Globo. Parabéns também pelo título. A gente sabe como foi importante lá para vocês, para o Newcastle. Mas queria te perguntar em relação às eliminatórias. É o primeiro jogo do ano, mas já o primeiro jogo de uma reta final, porque nesse ano, essa rodada, inclusive na própria América do Sul, já pode ter seleção classificada. A Argentina matematicamente pode se classificar, enfim, a gente espera até que não, né? Mas você, como jogador que mais atuou nesse ciclo, e vem sendo seguidamente convocado, você já vê a seleção brasileira entre idas e vindas, tem um núcleo ali que vem sempre, alguns jogadores têm chegado, têm saído, às vezes por lesão, às vezes por opção do Dorival, mas você já vê uma espinha dorsal, já vê um grupo sendo formado com cara de time que vai entrar em campo, todos nós esperamos, na Copa do Mundo ano que vem. O Brasil já tem essa base na tua visão? Obrigado. Olha, eu acredito que sim, vem se formando. Acho que minha primeira convocação pela seleção foi em 2020, de lá para cá muita coisa mudou. Mas eu acredito que sim, está se criando, o Dorival está criando um jeito de jogar, né, a sua espinha dorsal. Acredito que a gente está cada vez mais próximo do melhor que a gente pode entregar. Obviamente que ainda pode melhorar e muito, e a gente quer, a gente sabe, é um dever nosso, né, honrar essa camisa de tantos grandes ídolos. A gente está trabalhando bastante, mas eu já vejo sim, eu acho que já melhoramos bastante da Copa América para cá, o meu ponto de vista, né, e sem dúvidas com mais jogos, com mais boas atuações e com vitórias, vai dando confiança, principalmente para os mais jovens, para desempenhar o seu melhor futebol com a camisa da seleção. Bruno, aqui Monique Danello, TNT Esporte. Essa era uma data FIFA onde se viveu uma expectativa muito grande pelo retorno do Neymar à seleção brasileira. Ele chegou a ser convocado pelo Dorival e vinha de uma boa sequência no Santos, mas acabou se machucando, foi cortado. Eu queria
Saber como é que o grupo recebeu isso. Você é a primeira pessoa com quem a gente está tendo a oportunidade de falar depois do anúncio do corte dele. Imagino que vocês também vivessem a expectativa de contar com ele nos jogos desse tamanho. Sim, sentimos falta, acho que não só os jogadores, como a torcida, né? O país é um jogador fundamental para a gente, um líder, o nosso camisa 10. Acho que o melhor jogador que a gente acompanhou aí, né, assim, de 10 anos para cá. A gente torce pela pronta recuperação dele, ele pertence aqui, a gente vai sentir falta dele. É tentar dar o nosso melhor, mas sem dúvida é uma perca grande para a gente. Bruno, boa tarde, Vitória Leite da ESPN. Você falou sobre trazer confiança também para os mais jovens. Queria falar justamente desse momento da seleção em que a média de idade dos jogadores baixou bastante, né, comparada com as últimas. Então você também contribui para isso, apesar de já ser um dos experientes, mas Wesley, por exemplo, aqui presente, Sabinho, Hendrick, Estevão. Enfim, como que você vê esse movimento e essa troca também com esses mais jovens, apesar da sua pouca idade, mas essa responsabilidade em passar isso para eles também? Importante demais é fazer com eles o que os outros fizeram comigo, como de questão do Thiago, o próprio Alexandre, que está voltando agora, né, abraçaram a gente, abraçar eles, fazer com que eles se sintam bem, se sintam felizes de estar aqui, sintam que vestir essa camisa não é uma obrigação, é um privilégio para poucos, se sintam em casa e possam fazer, né, o que fazem no clube, que é o verdadeiro motivo deles estarem aqui, né? Acho que é muito importante a gente consiga abraçar, né? Como eu disse, a gente não tem muito tempo aqui, então é no dia a dia ali no hotel, brincando, trazer para perto, né, brincar, então fazer com que se sintam em casa e que tenham prazer de vestir essa camisa, porque é algo surreal. Bruno, à direita sua aqui, Igor Siqueira do UOL. O assunto do dia hoje aqui no futebol brasileiro, né, diz respeito a uma declaração do presidente da Conmebol ontem. Eu vou te perguntar porque você viveu o contexto da Libertadores, enfim, vive também na Europa, que ele falou sobre, foi perguntado, presidente, brasileiros fora da Libertadores é uma realidade? Ele respondeu, é como se o Tarzan não tivesse a Chita, né, fizesse um filme do Tarzan sem a Chita. Isso bateu muito mal dirigentes, enfim, principalmente no contexto de discussão sobre luta contra o racismo nas competições sul-americanas. E eu queria saber de você, como é que você viu essa declaração do presidente? Não sei se já tinha chegado aos bastidores de vocês aí, mas de forma geral, como é que você vive e compartilha a visão sobre a luta contra o racismo, também como jogador da seleção, visitando países sul-americanos, como a Argentina, que a gente vai jogar na próxima semana, enfim. Como é que você está vendo esse contexto como um todo? Cara, para mim, o presidente da Conmebol tem muito mais coisas preocupado que fazer coisas do tipo como piada ou qualquer coisa de algo assim. A gente viu agora o que aconteceu com esse caso do Luigi, né? Para mim, o que eu posso falar? Ainda mais a punição que ele deu a Cerro Porteño, para mim foi uma falta de respeito tremenda. Eu vou tentar não me alongar, porque vestir na camisa da seleção e falar da Conmebol é algo que pode até, enfim, acarretar alguma punição, mas eu acho que eles têm coisa mais importante a se preocupar e finalmente cumprir a lei. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Nakamura, TV do Japão e Easy News. Inicialmente, parabéns, título tão esperado. Você é capitão no clube e aqui na seleção um dos líderes. Você muitas vezes explode emoção, grita, mas na mesma hora você é humilde e você tem cabeça fria. Então, como está sendo seu estilo de capitão e aqui na seleção também seu estilo de líder é mesmo ou na Inglaterra e entre brasileiros já é outra coisa? Acho que aqui a gente consegue expor melhor, por ser a nossa primeira língua. Na Inglaterra é um pouco diferente, é uma função nova que eu tenho desempenhado no clube, aqui me sinto mais à vontade, mas é algo que sempre foi do Bruno, né? Ser um cara com muita emoção, jogar com o coração, dar sempre o seu melhor, jogar como se fosse um torcedor. Acho que é algo que eu sempre fiz e espero conseguir trazer tudo que eu faço no clube para a seleção. Bruno, boa tarde, bem aqui à direita, Pedro Candavável Brasil. Primeiramente, parabéns pelo título, muito importante no Newcastle. E agora, a respeito de seleção brasileira, você é um dos atletas com mais jogos dentre esse grupo de atuais convocados, ou com mais minutagem dentre esse ciclo de Copa do Mundo. E hoje faz exatamente um ano do primeiro treino do Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira na data FIFA de março do ano passado. E aí a minha pergunta em cima disso é a seguinte: com um ano de trabalho, por que a seleção brasileira ainda não encanta o seu torcedor como encantou tempos atrás, inclusive com você atuando nela? Obrigado.
Olha, é uma questão, eu não sabia que já fazia um ano, realmente passou muito rápido, muitas coisas acontecem. Como eu falei, eu acho que aqui a gente está numa parte de reformulação enorme, né? Era um ciclo que vinha com o Tite de duas Copa América, de 2 Copas do Mundo, então gera tempo. Eu sei que para vocês é difícil entender isso, mas gera tempo, não é da noite para o dia. A gente vê aí que toda convocação você troca 6, 7 jogadores, eu acho que essa é a convocação que menos tem trocas, sabe? Então, é algo que não é assim, a gente precisa de tempo, obviamente que a gente sabe que vestiu essa camisa, a gente tem que dar resultado. Eu acredito que a seleção vem melhorando, ainda tem muito que melhorar, mas eu acredito que a gente está melhorando sim, principalmente depois da Copa América. 4 jogos, 2 vitórias, se não me engano, 2 empates, enfim, estamos sem perder. Mas, obviamente, que vestir essa camisa todo mundo espera muito, que às vezes não basta ganhar, tem que encantar, né? Mas no momento que a gente vive, o importante agora é ganhar, fazer os pontos para que a gente possa, como eu falei, ganhar mais confiança, porque a gente possa gerar confiança aos nossos melhores jogadores para que eles possam desempenhar tudo o que a gente espera deles. Bruno, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. No início da coletiva, você disse uma frase que me chamou bastante atenção. Nosso maior adversário somos nós mesmos. Dentro desse aspecto, é só uma questão de tempo mesmo? Quais são os desafios que você enxerga para traduzir essa frase? Se puder explicar melhor, o maior adversário é a própria seleção. Eu acho que a gente tem que sempre ser melhor do que a gente foi ontem, né? Não adianta a gente chegar aqui e achar que está bom, porque realmente não está, dá para melhorar. A gente sabe que a gente tem melhorado, apesar de tudo. Eu acho que a gente pode sim ser uma seleção mais compactada, isso não tem a ver com o adversário, a gente pode defender melhor, a gente pode atacar melhor, então isso não depende se a gente vai jogar com a Colômbia ou com a Bolívia, isso depende da seleção brasileira. A gente tem que, não importa o adversário, jogar, ter o nosso jeito de jogar, assim como a gente tem no clube. Se vai ser de 4-4-2, no 4-3-3, a gente tem que fazer o nosso melhor para que a gente possa jogar melhor, independente do adversário. Bruno, tudo bem? Aqui atrás. Parabéns pelo título pelo Newcastle, Felipe Brizola, TV Globo Sport TV. Bruno, até seguindo a pergunta do Marcelo, quando o Brasil joga em solo nacional, com um torcedor que é sempre exigente de seleção, pelo histórico, carrega, tal, às vezes pelo preço do ingresso, dessa vez os ingressos todos estão esgotados, 68 mil torcedores, você acredita que essa postura que às vezes você mencionou, de você jogar também, facilitar o seu próprio trabalho, tem a ver com o começo da partida do Brasil, sufocar logo, trazer o torcedor logo, um começo forte, porque é um adversário que vai ser difícil, não tem jeito, né? A Colômbia não vai desaprender a jogar em pouco tempo. Mas você acredita que vocês também têm que se comunicar com o torcedor numa questão de postura, porque o momento exige? Acredito que sim, fico feliz que já esgotaram os outros ingressos. No nosso último jogo, a gente viu que ficou muito ingresso vazio, né, faltando, e a gente conversou entre a gente aqui para que a gente pudesse encher mais estádio, porque quando a gente vai jogar fora, todos os estádios estão lotados com a gente, então quando a gente vai jogar em casa, a gente quer sentir o torcedor do nosso lado também, a gente sabe que eles podem fazer a diferença, principalmente tratando de seleção brasileira, ali quando a gente começa a cantar o hino e todo mundo vai junto, praticamente já começa 1-0 para a gente, acho que a torcida faz muita diferença, então jogando em casa a gente tem que sim dar essa resposta, dar esse prazer, dar esse orgulho do torcedor ir ao estádio e torcer para a gente, sabe? Porque a gente tem grandes jogadores e certamente é algo que acho que com o Rodrigo aí eles ajeitaram, que legal que já venderam todos os ingressos, estão todos esgotados, vai ser uma festa bonita e a gente vai dar nosso melhor dentro de campo para conseguir a vitória. Oi, Bruno, tudo bem? Aqui, tudo bem. Gabriel Botelho, do Correio Brasiliense. Prazer estar falando com você. Em 2018, você tirou o Atlético Paranaense da fila. Na Sul-Americana, você exerceu função primordial, né, para que isso acontecesse. Agora, com o Newcastle também, como capitão. Eu queria saber o que diz para você esse retrospecto, chegando aqui na seleção, no preparo para tirar o Brasil da fila para ganhar o Hexa depois de 24 anos. Cara, é algo que eu sonho todas as noites, para ser sincero, né? Acho que desde quando eu cheguei na seleção, o meu maior objetivo é ganhar uma Copa do Mundo. Enfim, até a Copa do Mundo ainda falta bastante coisa, mas é algo que eu penso todas as noites. Espero que, junto com meus companheiros, a gente possa conseguir esse feito enorme. Eu lembro, em 2002, eu era bem pequeno, mas quando a seleção chegou, eu fui um pouco na festa. Eu lembro de tudo que traz para um país, a união, tudo que representa vestir a camisa da seleção. A gente vem passando por muita coisa aí em termos de país e, sem dúvida, um título seria algo maravilhoso para a nossa população.